Vamos começar então falando dessa expectativa para o julgamento de amanhã no STF, na primeira turma, né, do STF, sobre as denúncias contra Jair Bolsonaro. Denúncia apresentada pelo PGR, Paulo Gonet, e que agora vai ter esse julgamento para ver se vai ser aceita ou não a denúncia, para aí sim depois, em caso de aceite, ser julgado o Bolsonaro. A acusação dos seguintes crimes, vamos relembrar aqui: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado. Ao todo, a pena máxima pelos crimes imputados pela PGR contra Bolsonaro pode chegar até 46 anos de prisão em caso de condenação. Christian Lobauer, amanhã começa então esse julgamento, são 2 sessões, uma pela manhã e outra à tarde. Dá para esperar algo diferente que não seja aí a aceitação dessas denúncias? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de esperar alguma coisa diferente, mas acho que não dá. É um julgamento político. Os que farão a avaliação são todos suspeitos. As acusações são absurdas. A gente vive claramente num estado de exceção. Não é só em relação a esse caso, mas outros que estão acontecendo. Nós vamos falar sobre outros hoje também. E acho que resta muito pouco a fazer a não ser fazer o que nós estamos fazendo aqui. Não deixar que isso passe desapercebido, porque é um julgamento totalmente político. Como nós já falamos aqui algumas vezes, a gente saiu do universo do equilíbrio entre os poderes. A gente está numa situação de exceção. Bom, vamos acompanhar amanhã. Inclusive o canal aqui da BP vai transmitir esse julgamento. Você pode acompanhar pelo nosso YouTube, tanto a sessão marcada para as 9h30 da manhã, como também a sessão à tarde, às 14 horas, e também no dia 25, na quarta-feira. Exatamente, amanhã, terça-feira, na quarta-feira tem uma sessão também marcada para as 9h30 da manhã. No dia 26, nós vamos retransmitir esse julgamento do Bolsonaro. Outros acusados nessa ação são o general Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e vice da chapa do Bolsonaro em 22, general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete da Segurança Institucional, o Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, chegou a ser nomeado para chefiar a Polícia Federal, não conseguiu assumir o posto, impedido por uma decisão do Alexandre de Moraes na época. O Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, e Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. Tem também o Paulo Sérgio Nogueira, general do Exército e ex-ministro da Defesa, e o Mauro Cid, delator e ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. O Jean Turco, a gente vê na maioria dos casos, e o próprio Bolsonaro até um tempo atrás, sempre o pessoal tem uma cautela para falar de quem vai julgar, do órgão julgador de algum caso que esteja envolvido. Recentemente eu vejo o Bolsonaro com uma outra postura, dizendo, criticando os ministros, dizendo que o julgamento realmente vai ser político e tudo mais. É algo que, em alguns casos, a estratégia jurídica não recomenda, porque aí você vai colocar o julgador contra você. Você acha que isso já é um sintoma de que ele também não acredita em qualquer outro resultado que não seja, nesse caso agora, para esse julgamento, a aceitação das denúncias? Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Exato. Não só não acredita, eu diria algo a mais. Diria que ele deve ter informações que o resultado será este mesmo, o que todo mundo já espera, e ali em Brasília, obviamente, eles devem ter informações privilegiadas, né? Então, como é evidente, até para nós, comuns mortais, meros analistas da situação, é um jogo de cartas marcadas. Como o Lobauer falou, são todos suspeitos, todos juízes que, de uma forma ou de uma outra, tudo indica que são do lado oposto dele. Então, me parece que assim, a decisão final será exatamente essa. Eu não acredito, assim, não consigo prever, obviamente, perfeitamente, mas, assim, tendo que apostar,
eu não acredito muito na prisão dele especificamente, porque acho que talvez em termos políticos seria mais um gol contra, porque acabaria tornando o Bolsonaro mais um mártir, mais um herói, etc. E tal. Então, o objetivo é meramente eliminá-lo do jogo político, eleitoral, e não pessoalmente ou da cena política, de forma geral. Até porque eles sabem que da cena política não tem como eliminá-lo, ele pode ainda apoiar alguém, mas sabem que o apoio dele tem uma força, mas não tem tanta força assim quanto uma candidatura dele. Né? Essa é a ideia. Então, sobre o processo de forma específica, 46 anos de pena acumulativa potencial, me parece que também, primeiro, seria inconstitucional, impossível, porque no Brasil não só a prisão perpétua não existe, é impossível, é ilegal, mas a prisão de qualquer prisão de caráter perpétuo. Como daqui a 46 anos Bolsonaro não estará mais aqui, pela idade, por uma questão de idade, então ele não poderia receber uma pena deste tipo. Ainda não vejo nem como poderia ser julgado pelo Supremo, porque, em primeiro lugar, não deveria ser nem uma corte de investigação, nem, e ainda menos ele, que hoje não tem nem mais foro privilegiado. Agora, além disso, do ponto de vista político, porque sabemos que não é uma questão jurídica, é uma questão política, está sendo, obviamente, uma forçação de barra, a meu ver. Atenção, não que eu acredite que ali, no entourage de Bolsonaro, não tivesse ninguém, talvez, com alguma vontade de dar um golpe, alguma coisa desse tipo. Não posso descartar essa hipótese. Mas, a meu ver, é exatamente o contrário. Se tinha alguém com essa vontade, e se não aconteceu, é exatamente por Bolsonaro. Me parece, inclusive, que mesmo as interceptações, as cartas, interceptações telefônicas que nós tivemos, ao qual tivemos acesso, etc., mostram exatamente isso. Este medo, essa preocupação de Bolsonaro, a vontade de não querer fazer. Então, a meu ver, é exatamente o contrário. Repito, caso tivesse alguém que queria fazer, ele era exatamente do lado daqueles que não queriam fazer o eventual golpe. Posto que, obviamente, tudo tem que ser eventualmente averiguado, e se teve pessoas que realmente tentaram o golpe, não pensaram, imaginaram, tentaram o golpe, tem que ser justamente punidos e presos, etc. Mas, obviamente, o contexto político também é importante, né? Porque no exterior, talvez as pessoas pensam que, assim, uma expressão de normalidade e, de repente, 4 malucos querendo dar o golpe. Não é essa a situação. Quem quer dar golpe é maluco mesmo, é culpado, mas expressão de normalidade também já não era. Né? Porque, lembrando, qual era o contexto? O contexto no qual Lula tinha ganhado as eleições, saindo da prisão, com várias anulações de sentenças julgadas de outros grandes protagonistas da Lava Jato, tanto políticos quanto grandes empresários, etc., a declaração de suspeição de Moro, não obstante Lula tivesse sido passado por vários outros juízes, não só pelo Moro, e depois tudo que foi averiguado ali na Lava Jato não foi julgado nem por outro fórum. Então, grande parte da população sentiu que o golpe foi aquele. Né? Claro que não justifica um eventual golpe de Estado, mas não estava numa situação de normalidade institucional, normalidade democrática de forma nenhuma. A primeira turma, né, que é composta pelo Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, o ministro Luiz Fux, o Cristiano Zanin e o Flávio Dino. Lembrando que a defesa do ex-presidente Bolsonaro pediu a suspeição, né, o afastamento desse julgamento do Moraes, do Cristiano Zanin e do Flávio Dino, demonstrando ali que haveria um conflito de interesse, que eles não poderiam atuar nesse julgamento por já ter demonstrado opiniões sobre o Bolsonaro e tudo mais. Ricardo Gomes, te surpreendeu essa negativa, né, em relação ao afastamento desses ministros, ou também já era algo esperado? Estamos sem o seu áudio, acho que está mutado aí. Vamos testar. Vamos aguardar então
o Ricardo resolver essa questão do áudio com a nossa produção, eu passo a pergunta para o Luiz Felipe, então, que chegou aqui aos estúdios. Boa noite, Luiz Felipe. Boa noite. Expectativa aí para este evento amanhã no STF? Um momento triste, né, da nossa República. Aliás, a República tem construído vários momentos muito tristes aí para o Brasil. Esse é mais um deles. Temos presos políticos, temos toda a sorte de intervenção do STF, temos agora um julgamento político, nitidamente político. Qual é a luz aqui que eu queria tecer que não foi comentado ainda? A questão do que está acontecendo lá fora, porque isso começa a entrar no jogo da política do nosso STF. Vamos só lembrar que como é que o estrangeiro percebe o judiciário brasileiro? Todos os relatórios internacionais apontam que é um dos menos imparciais judiciários do mundo. Ou seja, é um dos piores judiciários do mundo. Essa aqui é a interpretação. Colocaram isso de uma maneira politicamente correta, mas é isso. Os relatórios internacionais dizem para todos os políticos, governos internacionais, dizem o seguinte: o judiciário brasileiro é um dos piores do mundo. Então, é nesse contexto que está se travando agora um julgamento de um ex-presidente por supostos disso, supostos daquilo. Então essas suposições, todos já estão vendo que não seguram água, e de fora eles estão vendo como é que eles vão jogar isso para criar cacife político numa futura involução, né, para eles, no sentido, para eles eu digo para o próprio STF, no sentido de se a coisa internacionalmente se acirrar contra o judiciário brasileiro. Ou seja, está criando ali um estofo político para poder depois ter uma saída, ter uma entrega, ter algo a entregar como barganha. É como eu estou lendo isso, tá? Como eu estou lendo. Sim, tem esse aspecto também. Mas você acha que se não fosse isso, eles não estariam atuando dessa forma? Não, eles estariam agindo, se por acaso não tivesse ocorrido. Não, eles estão seguindo o curso do que era anteriormente planejado, excetuando essas evoluções internacionais que agora estão chegando a cabo. Mas qual era essa trajetória inicial que eles tinham? Temos um ciclo eleitoral agora em 2026. O presidente Bolsonaro é popular, vai fazer milhares de candidatos em todos os estados se ele peregrinar. Então eles querem de toda maneira tirar ele de circulação. Qual é a melhor maneira disso? Então essa é uma das maneiras. Então, infelizmente, a gente está vendo isso. É uma coisa, como país, como cidadão, é uma coisa extremamente... Está todo mundo vendo esse jogo. Não é que eles conseguiram esconder essas motivações de ninguém. Está bem nítido isso. Então, eu acho que essa transparência que a gente está tendo, do que está por trás, vê essa feiura toda do sistema. E isso, como brasileiro, você se sente, puxa, de um lado você tem que falar o seguinte: temos que fazer alguma coisa. Do outro lado, assim, aonde que erramos para estar chegando no ponto que estamos chegando agora, né? E aí eu sempre levanto essa bandeira de reformas, reformar o judiciário, tenho várias propostas, tem outros deputados também com muitas propostas boas, e nenhuma dessas gravita para ser votada, né? Graças às lideranças partidárias, ao processo legislativo, o presidente de Câmara, nada disso chega a borbulhar ali na nata do que é votado todo ano. Então, a gente precisa entrar num consenso aqui do que se trata aqui, o que está segurando o Brasil. É o sistema brasileiro. São todas as falências institucionais, a falência aqui do judiciário, que agora vai tratar desse tema como sendo uma questão de barganha política por um lado, por outro lado, vai ser também para remover do jogo político do ciclo eleitoral de 26 o maior candidato que o Brasil já teve aqui em termos de liderar um movimento reformista. Então, é isso que, na minha opinião, está no jogo. Eu comentei aqui da tentativa, né, de impedimento de 3 juízes dessa primeira turma. A CNN traz a manchete, inclusive, com o voto do ministro Nunes Marques, que foi indicado por Bolsonaro, e ele acompanhou a maioria dos outros ministros contra o impedimento, nesse caso aqui, do Zanin e do Flávio Dino, também do Moraes, né? O magistrado acompanhou o presidente Barroso e demais colegas para manter ministros no julgamento da denúncia de golpe de Estado. O único que divergiu dessa posição foi o ministro o Mendonça, André Mendonça, também indicado por Bolsonaro, que votou pelo impedimento tanto do Moraes quanto do Dino, mas disse que
o Cristiano Zanin poderia julgar, sim, ele que foi ex-advogado do presidente Lula, né, da campanha do Lula durante as eleições. O Mendonça entendeu que Moraes e Dino deveriam ser impedidos, mas que o Zanin estaria liberado para atuar aí nesta ação. Agora sim eu quero a opinião do Ricardo Gomes, estamos com o áudio dele lá restabelecido. Boa noite, Ricardo. Boa noite, de volta aqui, né? Boa noite a todos. Renato, eu acho que o sentimento que impera é o de impotência, né? Todo mundo vendo se estabelecer um processo cheio de ilegalidades, para não dizer injustiças, a esperança de que a prova dos autos, de que os elementos que normalmente regem um processo judicial sejam avaliados e que a decisão desse processo venha da prova dos autos é uma esperança hoje para muito poucos no Brasil. A sensação que se tem é de que esse processo está pré-julgado. A denúncia já está acolhida. Acho que poucas são as pessoas que apostariam que amanhã a primeira turma vai com a composição que tem. Já a partir dessas decisões sobre a suspeição dos juízes. E que a primeira turma vai dizer, não, essa denúncia aqui não vai ser acolhida. Acho que todo mundo sabe que vai ser acolhida e os olhos vão se voltar, então, para algo que não veio ainda para o mundo jurídico, que são os autos dos processos. O brocardo jurídico diz assim, o que não está nos autos não está no mundo. O que vem para o mundo agora? A prova da defesa. As testemunhas de defesa, os documentos que a defesa vai apresentar, os seus argumentos esmiuçados, tudo isso vai acontecer dentro da ação judicial. Imaginem, por exemplo, uma testemunha que diga, olha, foi tudo apresentado ao presidente Bolsonaro e ele disse, eu não quero um golpe de Estado, não quero um movimento armado nas ruas. Alguém acredita que esta prova testemunhal, portanto, tipo de prova, esta prova vai ser decisiva na decisão que virá do Supremo? Alguém acha que um testemunho dessa natureza vai mudar o destino desse processo? Olha, acho que desesperança, né? A sensação de impotência com os procedimentos que estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal, acho que são um sentimento que reina no Brasil. Ninguém espera uma surpresa amanhã. O fato de um dos ministros nomeado por Bolsonaro não ter reconhecido algo que é óbvio ululante. Flávio Dino era ministro do governo Lula. Zanin era advogado de Lula, entrou com ações contra Bolsonaro. Então, os precedentes todos nos levam a pensar que esse não será um julgamento justo, buscando a verdade dos fatos, né? O direito penal busca a verdade real, a verdade dos fatos, o que os fatos demonstram. Quem se preocupa com a prova que ainda será feita? Quem acredita que os votos, ao final, vão decorrer dos elementos probatórios que ainda vão ser apresentados? Se tivesse que apostar, eu diria que a minuta, o rascunho dos votos da condenação de Bolsonaro já estão sendo escritos, né? Já circulam em algum computador ou repousam em algum escaninho, esperando apenas o passar do tempo. Não tenho dúvida de que muitos querem a prisão de Bolsonaro. Primeiro, para tirá-lo da eleição, como disse o Luiz Felipe. Segundo, para promover, sim, um ato de vingança, já que Lula da Silva puxou um chilindró e, portanto, não são poucos os que gostariam de empatar o jogo, custe o que custar, ainda que isto custe o restinho de decência que resta, que sobra ao Supremo Tribunal Federal. Já foi dito também, né, Lobauer, a intenção do STF de terminar esse julgamento ainda em 2025, para evitar o ano eleitoral de 26. E aí, além da prisão, você tem o fato de o Bolsonaro ficar fora, tanto
da corrida, né, pela presidência, como também de influenciar essa disputa, de poder subir em palanque, de poder transferir esses votos, esse capital político que ele tem, até nas redes sociais, né? Porque imagino que ele também não vai ter acesso a redes sociais nesse período, caso tudo isso realmente venha a acontecer. Como é que você acha que isso também influencia a questão da sucessão presidencial olhando para 26? Eu acho que está claro que o plano é tirar o ex-presidente do jogo. Está claro, não tem nenhuma dúvida que não estamos falando aqui de processo de nada, nem de julgamento, nem de nenhum devido processo legal. Não estamos falando disso, estamos falando de política pura. E o objetivo é tirar o presidente do jogo eleitoral. Agora, eu tenho minhas dúvidas se essa intenção de... Nem tenho minhas dúvidas se a intenção é mesmo que isso termine em 25. Eu acho que até interessa que esse processo dure mais tempo, fique cozinhando e desgastando a imagem. E não só a imagem, como todo o ambiente político que tem alguma empatia, todo o eleitorado, todos os aliados, todos os prefeitos, todos os deputados, todos os vereadores, que tem uma empatia com o ex-presidente. Então, eu tenho a impressão que assim, o que se busca nesse jogo inquisitório, porcaria, falso, medíocre, desqualificar o ex-presidente, tirar uma fotografia, quiçá até uma fotografia dele sendo preso, nem que seja por uma noite, porque aí isso dá uma imagem para sempre, que vai dar um trunfo para todos esses que estão fazendo a perseguição explícita que a gente está assistindo, e depois ele vai certamente tentar se defender, ele vai tentar se defender até o último minuto. Eu diria que, assim como em 2018 o ex-presidente Lula tentou até o último minuto garantir a sua candidatura, e quando não deu mais, lá por maio, junho de 18, aí sim lançou Haddad à presidência. Acho que o presidente Bolsonaro vai tentar a mesma coisa. O problema é que todo o sistema está trabalhando para que isso não aconteça, né? E para mim é muito explícito, assim, é vergonhoso, a palavra que o Ricardo usou, que é prepotência, né? Prepotência não é... Eu sempre uso o sentimento de impotência. Mais do que impotência, é uma coisa deprimente, porque nós não vemos força em lugar nenhum na sociedade para reverter isso. A única coisa que dá para fazer, como eu disse antes, é o que nós estamos fazendo aqui. É poder falar, poder tentar explicar para as pessoas comuns, para as pessoas que não acompanham isso em detalhe, não entendem como isso funciona, que nós estamos vivendo um momento de exceção. Isso não existe, não pode existir, isso não é diferente do que se fez nos anos 70, na época da ditadura. É a mesma coisa, é rasgar a Constituição. Está fazendo isso agora, sistematicamente, para inviabilizar um grupo político. Eu não estou aqui fazendo defesa de grupo político nenhum. Estou dizendo que o que está se fazendo agora é tirar um grupo político do jogo. Isso é irregular, ilegal, injusto e vai ser feito. Então, eu tenho a impressão que a ideia não é acabar rápido, não. A ideia é desgastar, usar as imagens, as notícias e tal, até quando der, para que definitivamente o ex-presidente e todos os seus simpatizantes saiam do jogo. E aí um candidato, como a gente tem dito, um candidato do sistema, pode até ser que seja um que tenha um vínculo com ele, resolve o problema de todo mundo. Quer dizer, é um sistema político fake, né? É uma coisa para inglês ver, né? Não é de verdade. Então provavelmente, como eu já fiz até uma aposta aqui, é isso que vai acontecer em 2026.